Olá, feliz 2018, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada tivemos o nosso culto da virada. Que momentos maravilhosos! Não poderíamos encerrar de outra maneira a não ser agradecendo um ano em que fomos tão abençoados. E o melhor, já começamos 2018 na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar. Feliz ano novo, feliz ano todo, feliz vida nova e feliz vida toda para você. 3, 2, 1, feliz ano novo! Chegaram as férias. Se não é de toda a família, com certeza é dos filhos. Esse é um tempo muito especial no qual as crianças têm mais liberdade para brincar e quebrar rotinas de horário para dormir, entre outros. É um tempo também de mais cuidado, pois as crianças com mais tempo livre se aventuram a descobrir espaços novos e brincadeiras diferentes. As férias são reconhecidas por socorristas de hospitais como a época em que mais acontecem acidentes domésticos. É importante que os pais passem em revista suas casas procurando coisas ou locais potencialmente perigosos. Seja claro com seus filhos e mostre o quanto são importantes e como será triste para eles e para você se algum acidente acontecer. Converse para que sempre peçam ajuda se quiserem pegar algo que esteja alto e nunca mexer com fogo ou com facas e tesouras. Mostre-se disponível a eles para que não tenham vontade de fazerem por si só. Aproveitem as férias para ter momentos alegres, façam um planejamento de lugares e atividades que sejam econômicas. Com a agenda ocupada, eles não terão tempo para criatividades perigosas. Reserve um tempo para falar desses cuidados e ore com eles para terem momentos alegres e tranquilos. Então, boas férias! Querendo estudar música? Nunca teve oportunidade? Agora você já pode aprender a tocar um instrumento que tanto sonhou. Planeje seu semestre, pois o período de matrícula estende-se durante todo o mês de janeiro. Enquanto os alunos desfrutam suas férias, nós trabalhamos formando as novas turmas. Conheça nossos cursos hoje mesmo. Pegue os panfletos informativos sobre as aulas em grupo ou individual, no balcão, no hall da igreja. Não perca tempo, faça logo a sua matrícula na Secretaria do SEM no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. As aulas do Centro de Ensino Musical iniciam dia 5 de fevereiro. Atenção! Durante o mês de janeiro não haverá vigília, nem Tadel, nem os cultos Sexta da Bênção, nem as reuniões do Viva Vida, nem os cultos de oração que acontecem pela manhã. Porém, as reuniões de célula devem acontecer normalmente. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe e feliz ano todo! Amém? Boa noite. Coloca em pé. Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, já falou oi, já falou que bom que você veio. Se não falou, fala de novo. Fala que bom que você veio, vamos adorar a Deus junto. Eu sei que tá uma chuvinha gostosa lá fora, né? E aí aqui dentro vai ficando confortável, aquele sentimento de descanso, de refrigério. Mas busque descanso na presença do Pai nessa noite. Vamos buscar a presença de Deus, vamos falar com Ele, colocar o nosso coração diante dEle, colocar as nossas expectativas diante do Senhor. Esse é o nosso primeiro culto de sábado,
mas não é o primeiro culto que nós prestamos ao Senhor. Porque o culto é a nossa vida, é a nossa postura, é nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Então, nesse momento, eu quero que você busque a Deus aí onde você está. Fale com o Pai, fale no coração dele, toque o coração de Deus nessa noite. Ofereça o seu melhor para Ele. Ofereça as palavras que saem do profundo do seu coração, da sua alma. O seu Pai quer falar com você nessa noite. Então comece a orar, busque a presença dele. Não espere que eu ore, não espere a banda ministrar, não espere uma canção, uma letra de uma música para você se relacionar com o seu Pai. Fale com Deus nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que amamos ao Senhor. E nós não queremos ser presos a reuniões, a cultos, a células, a letras de música, a ministrações, a palavras, porque nós não precisamos disso para buscar ao Senhor, para conversar com o Senhor, para abrir o nosso coração. Mas nós entregamos as nossas vidas na sua presença, ó Pai, e pedimos que o Senhor sonde todos os nossos passos, todos os nossos caminhos, e nos conduza a um culto perfeito, que é um culto que vai além das palavras, além das canções, um culto que vai através da vida. Nós queremos adorar ao Senhor nessa noite, nós queremos cantar ao Senhor, nós queremos nos alegrar na sua presença, nós queremos pular aqui, ó Deus, de tanta alegria, mas nós queremos viver tudo o que nós cantamos e tudo o que nós pregamos. Usa as nossas vidas, Espírito Santo, e conduz-nos a uma adoração perfeita, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos adorar ao Senhor com cânticos. Boa noite, povo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Cante conosco, querido. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Agora o Senhor com intensidade, queridos. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Eu canto o que fizeste a mim. Isso é maravilhosa graça, querido. Quem traz a paz, olha o meu caos, e faz do órfão um filho teu. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. E a igreja declare: digno é o Cordeiro. Diz: digno é o Cordeiro de Deus. Levante as suas mãos e adore. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. E a igreja cante: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Isso é maravilhosa graça, querido. Pra sempre eu canto maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça. Vamos, Senhor, amigos. As palmas adorando ao Senhor. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu, e nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a
os corações. Encobre-nos, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia! É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Canta isso mais uma vez, levanta sua voz. É tão profundo. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém, graça e paz, podeis assentar. Como é bom ter luz aqui na frente, né? E conforme você vai assim, vai mudando, né? Ó, se eu chegar aqui, eu já vou ficando mais azul. Ai, mudou a cor, eu queria o azul, aí fiquei azul. Se eu vier para cá, tem outro tom, né? E se começar a piscar tudo aqui, vai ficar muito lindo. Hoje as crianças vão começar a aprender sobre o livro de Salmos. E elas vão aprender a amar a Bíblia. E elas vão entender que a Bíblia é como uma luz que ilumina os nossos pensamentos e nos ajuda a separar o que está errado do que está certo. Talvez nós olhamos para alguma direção e achamos que aquilo está tão correto, e Deus vem com a sua lanterna sobre nós, e aí a gente enxerga que não é bem por aí, a gente tem que começar tudo de novo. Hoje as crianças vão entender que a palavra de Deus é a verdade, que elas precisam seguir a palavra de Deus que dá certeza para a vida delas. Então nós pais precisamos, junto com os nossos filhos, ler a Bíblia. Ah, mas ele ainda está na barriga. Com 6 meses o bebê já pode ouvir. Escolha um versículo da Bíblia, ou este mesmo que está aqui, e recite para o seu bebê. Ah, mas ele tem 1 mês, está morrendo de cólica ainda. Pode ler a Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade. E toda vez que você fizer isso, seu filho vai reconhecer a sua voz, e o que você está falando é verdade. E não podemos deixar de ensinar isso para as nossas crianças. Então, a partir de hoje, as crianças vão aprender que só onde tem luz, a gente pode enxergar a verdade. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais coisa errada a gente acha em nós mesmos. Vamos nos colocar em pé e ler esse versículo tão lindo.
A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105. Louvo o Senhor porque a sua palavra me guia. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque quando nós achamos que não há luz, a tua palavra é a nossa esperança de encontrar a resposta de que tanto procuramos. Às vezes miramos em pessoas, às vezes miramos em profissões, às vezes miramos nos amigos, mas só a tua palavra é a luz. E nós queremos que as crianças entendam isso. E queremos que elas compreendam que é a tua palavra que é a verdade. É a tua palavra, que o servo que ama a tua palavra, que segue os teus mandamentos, ele é bem-aventurado, ele é um servo feliz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém! Então vamos receber as crianças. Pronto. Amém? Pode sentar. Queria saber se tem alguém aqui hoje que está vindo... Posso dar? Isso, obrigado. Que está vindo hoje pela primeira, segunda ou terceira vez, ou que há muito tempo não vinha aqui na igreja e está nos visitando essa noite. Tem alguém aqui que é nosso... Olha ali, as duas, só aqui, ó, mais alguém está nos visitando ali também, as duas também, três, mais alguém lá atrás, aqui lá no fundão tem mais. Fica em pé para a gente ver vocês melhor e poder cumprimentá-las. E aí? Isso aí. Sejam muito bem-vindas. Se vocês são membros de outra igreja evangélica, manda um abraço para o pastor de vocês. Fala que vocês vieram aqui na Primeira Batista de Campo Grande, buscaram a Deus conosco e que foi muito bom, né? E que o Espírito Santo falou com vocês. Esse é o nosso desejo. Se vocês não são membros de nenhuma igreja e estão passando por aqui, talvez são aqui de Campo Grande e estão procurando um lugar para buscar a Deus, para ter intimidade com o Senhor, para conhecer mais de Deus, sinta-se à vontade para fazer parte da nossa família. Se vocês querem ser membros dessa igreja, depois nos procure ali, ou as pessoas que cumprimentaram vocês mesmos, com certeza vão chamar vocês para sair depois, comer uma pizza lá na Pizza Hut, né? ou alguma coisa assim. Então, tem mais algum visitante aí, né? Quer levantar a mão? Não tem? Beleza. Não tem nenhum recado para dar, apenas que na semana que vem, nós teremos um convidado muito especial aqui para mim e para algumas pessoas também, que é o Tiago Sugihara. Alguém conhece o Tiago? Isso aí. Ele ele estará pregando e tocando com a gente aqui no sábado que vem. Vai ser muito bom, tá? Então, se você tem convidados para trazer, traga para que nós possamos também fazer um culto diferente no sábado que vem, buscar a Deus e, com certeza, o Espírito Santo vai falar com a gente neste lugar, assim como ele vai falar hoje também com uma pessoa muito especial, né? E, enquanto a gente absorve aqui as informações, então, do culto que vem, vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria orar mais uma vez. Nós estamos na campanha do centenário, né, na nossa igreja. Esse ano a igreja faz 100 anos e temos estimulado os membros da igreja a darem uma oferta diferente, uma oferta especial para o centenário. Não importa se é hoje, se é sábado que vem, se é daqui um mês, daqui 3 meses, mas ore sobre isso, coloque isso no seu coração, não trate apenas como, sei lá, como uma campanha qualquer, mas como uma oferta sua de amor para Deus. E também o seu dízimo, que você devolve o dízimo ao Senhor, e a sua oferta, que você oferta já rotineiramente. Então vamos orar, feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez essa reunião diante do Senhor. Nós temos ofertado o nosso coração aqui no seu altar, e entendemos que isso é o mais importante. O mais importante é a intenção do meu coração. O mais importante é o meu querer agradar ao Senhor. Mas também queremos cultuar ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Sabemos que o Senhor não olha
para minha carteira, o Senhor não olha para o meu bolso, o Senhor não fica olhando se eu vou dar ou se eu não vou dar. Isso é uma atitude minha para o Senhor. É uma atitude minha de gratidão, de fidelidade. Então, Deus, em nome de Jesus, sonda o meu coração, sonda a intenção do meu coração. E até se eu der apenas para mostrar ou para participar, corrige o meu coração, ó Pai. Corrige as minhas ações. Corrige cada passo meu. Nós queremos devolver ao Senhor os nossos dízimos e ofertar também. Mas mais do que a oferta financeira, nós derramamos o nosso coração no seu altar. Essa é a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, enquanto a equipe vai ministrar mais um cântico, você pode devolver ao Senhor o seu dízimo e as suas ofertas. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, ó toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare isso, queridos. Tem poder para salvar, para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Deus. Ó Senhor, para onde iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos se só Tu tens palavra de salvação? Possamos cada vez mais desfrutar do Teu amor. Ouvir Tua voz mais que a todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir Tua voz mais que a todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz me dá atrás e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. E usar nossa voz mais que a Tua palavra, pra que o mundo receba Teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida. Cante, igreja. Tua Nunca falhará. terra e céu irão passar. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Aleluia, Senhor. Pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que
que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei, nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Senhor Jesus, Tu és o nosso bom Pai. Deus, em Ti nós somos seguros e nós Te agradecemos porque
o Senhor demonstra esse amor, a tua paternidade sobre nós dia após dia. Nós ouvimos falar de muitos outros deuses, nós ouvimos falar de muitas outras coisas, a qual os homens dizem que satisfazem Ele, mas nós sabemos que só o teu amor nos satisfaz, Deus. Nós te pedimos, invada os nossos corações com teu amor essa noite. Inunda esse lugar com teu amor, Deus. Nos faça sentir como filhos amados pelo bom Pai que Tu és. E nós somos isso, nós somos filhos amados do Senhor, Deus. Nessa noite eu peço que o Senhor venha nos abraçar, venha nos dizer: vocês são meus filhos amados. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, você pode se assentar. Muito obrigado, pessoal. Paz, justiça e alegria a todos vocês, amém? Antes de tudo, eu quero desejar um feliz ano novo para vocês. A maioria aqui eu não vejo desde o ano passado, então estou muito feliz de ver vocês. É uma alegria para mim, ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade de estar aqui em cima compartilhando a palavra. Eu sempre digo que o profeta ele nunca está isento da mensagem que carrega, então que a começar em mim, essa palavra tenha sentido para todos nós. E a minha oração é que o Espírito Santo, o Espírito de revelação e de sabedoria venha sobre todos nós aqui, abrindo o nosso entendimento para aquilo que Deus quer falar com a gente hoje, amém? Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos 12, nós vamos ler a partir do versículo 28. Se você quiser, também vai ser projetado aqui na tela, se você quiser acompanhar. Bom, Marcos 12, 28, a gente vai ler até o 34, diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra e eu peço que ela faça sentido para todos nós aqui, Deus. Nós estamos aqui, estamos ouvindo os teus mandamentos e que chegue a nós, que nós cumpramos ele conforme é o desejo do teu coração. Nós queremos começar o nosso ano bem também, como semana passada o Senhor nos falou de terminar o ano bem. Nós queremos começar o nosso ano bem e começar o nosso ano te obedecendo. Então eu peço mais uma vez que o teu Espírito Santo fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de tudo eu vou explicar rapidamente o contexto do livro de Marcos. Marcos é um dos 4 evangelhos. Marcos ele não era um dos 12 discípulos de Jesus. Alguns estudos o trazem como parente de Barnabé, lá de Atos, o parceiro de viagem de Paulo. E também que provavelmente Marcos ele era um intérprete de Pedro. Esse livro provavelmente foi escrito depois de 65 DC, né, que é 65 depois de Cristo, para cristãos que estavam em Roma. E nessa época eles estavam sofrendo algumas tensões e pressões naquele lugar. E Marcos, ele é o menor dos evangelhos. Se você for ver o tanto de capítulos, ele é o menor dos evangelhos. Ele não se preocupa tanto com a ordem cronológica dos fatos, e ele escreve as coisas de uma maneira mais simples e diretas.
porque a preocupação do escritor aqui é que as pessoas tivessem notícias a respeito de Jesus e não tanto, vamos chamar assim, conteúdo de artigo, né, vamos dizer assim, a respeito de Jesus e quem era. Porque a intenção dele era que as pessoas que lessem o livro dele, os judeus, era que elas mais uma vez se lembrassem que Jesus era Deus e que ele veio até a terra para compadecer e para sofrer das mesmas aflições que eles sofreram e mostrando que ele estava com eles até nesses momentos difíceis. Então, nesse contexto, o livro de Marcos foi escrito. Esse texto que a gente leu agora, que é Marcos 12, ele também ele aparece de uma maneira bem parecida em Mateus e Lucas, que são antes e depois dele. E só que eles têm algumas diferenças na maneira que eles foram escritos. Para vocês entenderem, alguns estudiosos falam que pode ser a mesma história, só que cada discípulo interpretou de uma maneira, e pode ser que sejam histórias parecidas, mas que aconteceram em momentos diferentes. Então, isso nos mostra também que a gente pode, muitas vezes, ter uma visão diferente de um fato, mas não por isso os dois estão errados. Os dois podem estar certos. Isso é muito bom. Eu escolhi a versão de Marcos porque eu acho que é uma versão que se aplica melhor ao nosso contexto, aquilo que Deus quer falar com a gente, e também a situação atual. Graças a Deus nós vivemos em um país livre, mas os cristãos, eles sofrem alguns tipos de pressões e aflições, e não só externas, mas principalmente internas em relação à sua vida espiritual, a caminhada com Cristo. Realmente não é muito fácil. Então, por isso, eu escolhi essa versão. Sobre o contexto da história, a gente explicar tudo bem, para aprender bem também. O nosso texto, Marcos 12, vocês viram que ele começa falando assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Quem estava discutindo? Não era uma discussão de briga, era uma discussão de conversa, normal, né? Discutir um assunto. E quem estava discutindo era Jesus e os saduceus. Saduceus, eles eram um grupo de elite religiosa sacerdotal da época. Era um grupo importante na Judéia. Só que eles tinham grande influência política na época. Só que o que eles faziam? Eles queriam, na época de Jesus, Jerusalém estava sendo dominada pelos romanos. E os saduceus, eles queriam virar amigos dos romanos. Então, eles sempre tendiam para o lado dos dominadores. E, diferente dos fariseus, que eram os famosos mestres da lei, os saduceus eles não tinham tanto apreço assim em cumprir as regras e conhecer verdadeiramente as Escrituras. Tanto é que, no capítulo anterior, na história anterior, no versículo 26, Jesus fala que eles erram porque eles não conheciam bem as Escrituras. E então, logo após essa discussão, Jesus, assim, eles fazem uma pergunta tentando induzir Jesus ao erro. Se vocês quiserem ler depois o capítulo inteiro, Jesus dá uma resposta sensacional neles. E aqui, então, um mestre da lei, um fariseu, ele ouviu essa discussão e ele se aproximou de Jesus e fez uma pergunta. Então, agora a gente começa o nosso texto de verdade. Eu vou ler de novo o versículo 28. Eu não sei até onde vai. Eu esqueci de anotar. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, como eu falei, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Bom, como eu falei, para a gente entender um pouco, na versão de Mateus, no livro anterior, esse mestre ele se aproxima de Jesus de maneira tentando induzir Jesus a mais um erro, mais uma tentativa de que Jesus errasse. Aqui, quando a gente lê, parece que é muito mais uma pessoa interessada
e curiosa no que Jesus está falando. Esse mestre, então, ele pergunta qual que é o maior de todos os mandamentos. Se a gente fosse parar para pensar, sabendo a história, parece até uma pergunta boba, né? Por que um mestre da lei está fazendo uma pergunta de qual que é o maior mandamento para Jesus? Só que o que acontece? Os mestres da lei da época, eles consideravam que todos os mandamentos, eles tinham a mesma importância. Então, para eles, você guardar o sábado era tão importante quanto amar a Deus. Para eles, você não cobiçar a sua mulher tinha a mesma importância de você não matar uma pessoa. Para eles, todos os mandamentos eram iguais importantes. Não havia um mandamento mais importante. Isso era tão sério que a gente quase não tem relato de algum rabino da época que tentou, de alguma maneira, fazer com que um mandamento fosse maior que o outro. A única coisa que a gente tem é um rabino muito famoso da época, mais ou menos 20 anos antes de Cristo, chama Hillel. E ele fala assim: o que não queres que seja feito contra ti, não o faça ao próximo. Isso é a totalidade da Torá. E tudo o resto é comentário. Então, era uma pergunta muito pertinente. Mestre, qual desses, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então, o começo da resposta de Jesus, ele já começa falando assim: olha, você quer saber mesmo? Então se prepara. Porque ele não apenas responde o primeiro mandamento de acordo com o que está escrito lá em Deuteronômio 6,5. Ele usa também de uma coisa que os estudiosos chamam de prefácio monoteísta. Porque o mandamento começa a partir de uma ordem, que seria: amarás o Senhor teu Deus. Se Jesus fosse responder só o mandamento, ele começaria daí. Mas Jesus falou: antes de saber qual é o principal mandamento, eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus fala: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, Ele é o único Senhor. Por que ele usa isso? Porque Jesus, antes de todas as coisas, ele entende que para você amar a Deus, você tem que saber que Deus, ele quer estabelecer o trono dele na terra e nas nossas vidas, e no meio dos mandamentos humanos. E por que isso? Primeiro, para mostrar que tem que haver uma intensidade de vontade e de propósito ao buscar a Deus. Quando você ama a Deus, você precisa ter uma intensidade e um propósito de saber o porquê você ama e a quem você ama. E a segunda coisa é que a humanidade, por si só, ela sempre creu em divindade. Se você for pegar o mundo hoje, ainda existem várias tribos, vários povos que não conhecem a Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, se você for lá, eles adoram alguma coisa que representa a divindade deles. Então, ao longo da história, e mesmo aqui, nós, humanos, sempre tivemos algum tipo de divindade para buscar. E o que Jesus está mostrando aqui é que antes de você saber a quem você ama, você tem que saber quem Ele é. E Ele falava: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Deus. Vocês precisam entender quem vocês amam. E a terceira razão de Deus usar esse prefácio monoteísta para falar com aquelas pessoas que estavam ali, é porque você já ouviu aquela frase: qual que é o objeto do seu amor? Esse também é o seu Deus. E isso é uma coisa muito séria nos nossos tempos. Porque é muito fácil a gente colocar qualquer objeto de amor na frente de Deus. E qualquer coisa que pode até parecer meio redundante a gente falar disso na igreja, mas qualquer coisa que esteja estabelecido na sua vida como prioridade, acima do lugar de Deus, essa coisa então é seu Deus. E o Deus que a gente fala aqui já não é mais o Senhor da sua vida. E isso é muito sério, porque é muito fácil a gente deixar com que outras coisas tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Pode ser um namoro, pode ser uma promoção no emprego, pode ser um bem material que você tem ou que você busca. E toda vez que qualquer uma dessas coisas começa a ser o seu objeto de desejo, o objeto do seu amor, elas tomam o lugar de Deus, e Deus não é mais a prioridade da sua vida. Eu coloquei o nome do tema dessa palavra de hoje como resoluções de ano novo.
E é normal, quando começa um novo ano, todos nós, não sei quem tem esse costume, pegar uma listinha, fazer a listinha de metas, de planos, de objetivos. E eu quero te convidar hoje a colocar em primeiro lugar da tua lista de metas, reconhecer que Deus é Deus e amar a Ele. Essa tem que ser a nossa primeira resolução de ano novo. E eu te pergunto, quais são os seus objetos de amor? Tira um tempo aí para pensar se tem alguma coisa hoje na sua vida que toma mais, que tem mais do seu amor do que o próprio Deus. E continuando o texto, então, a gente tem Jesus logo após fazer esse que eu chamo de prefácio monoteísta. Ele fala então qual é o mandamento: amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. É impressionante que quando Deus quer falar com o povo dele, às vezes a gente se pergunta, Deus, fala comigo, mas o Senhor não me explica as coisas direito. Mas eu quero te falar que Deus, quando você tem algum tipo de questionamento, vai muito além daquilo que você perguntou. Porque Deus aqui, Ele fala o que você deve fazer, que é amá-lo, e Ele fala como você deve fazer, que é com todo o seu entendimento, seu coração, sua alma e sua força. Então Jesus Ele sempre vai além dos nossos questionamentos, Ele sempre vai além daquilo que a gente perguntou, porque Ele quer o melhor para nós e Ele sabe o que é isso. Então a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro mandamento, e o mais importante, palavras de Jesus e não minhas. E como que a gente faz isso? Como a gente faz isso? Quando o mandamento nos diz coração, alma, entendimento e força, ele está falando da totalidade do ser humano. Nós temos coração, temos alma, temos entendimento, temos força, que aqui no caso representa o nosso físico. Nós temos isso. Então quando Jesus fala, olha, vocês devem amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força, ele está falando, você tem que amar a Deus com tudo que você tem e com tudo que você é. Nós amamos a Deus pelo nosso entendimento quando começamos a conhecer quem Deus é. O conhecimento de Deus nos leva a amá-lo, e isso é um fato. Nós, como cristãos, e principalmente numa igreja batista que tem uma tradição de ensino muito grande, nós precisamos nos dedicar muito mais a conhecer a Deus através das Escrituras do que temos feito. Para esse ano de 2018 e para os anos que virão, nós precisamos conhecer mais a Deus através da palavra dele. Eu estava falando com o Rafael sobre isso antes do culto começar, que quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais apaixonado por Deus a gente fica. É impossível. Isso sempre acontece. E nós precisamos nos dedicar mais. O amor, ele muitas vezes requer uma resposta rápida, mas ele também requer profundidade. E se nós queremos profundidade em Deus, se nós queremos profundidade em amar a Deus, nós precisamos conhecer quem Ele é. E precisamos nos dedicar ao estudo disso. A palavra força aqui, quando Jesus fala amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, ela pode representar também o caráter. Ela pode ser entendida como o nosso caráter, o nosso físico. Então, amar a Deus é conhecê-lo, mas amar a Deus também é se dedicar a ter um caráter igual ao que ele tinha. E não é fácil, não. Jesus era muito santo. Jesus era irrepreensível. Jesus não tinha falhas. Mas se nós queremos amar a Deus e cumprir os seus mandamentos, nós temos que fazer isso com toda a nossa força também. E isso inclui o nosso caráter. Nós precisamos ter um caráter irrepreensível. Nesse ano de 2018, que uma das suas metas seja ter um caráter irrepreensível. Que ninguém possa abrir a boca para te criticar e falar de algum desvio de conduta que você tenha, porque você é parecido com Jesus, amém? E amar a Deus com o nosso coração e nossa alma nos diz respeito a dedicar todas as nossas emoções, todas as nossas paixões e os nossos pensamentos a Deus. E é claro que nós, como criaturas caídas por causa do pecado lá no Jardim do Éden, a gente sempre vai ter dificuldade
para fazer isso. Não é fácil. Não é fácil amar a Deus com tudo que nós temos. Não é fácil amar a Deus com tudo que nós somos. Se fosse, a nossa igreja estaria muito mais cheia e nós teríamos muito menos problemas para nos questionar. É muito difícil. E é por isso que nós dependemos da ação do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E até para amar a Deus, nós precisamos dele. Nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E as disciplinas espirituais, como a oração, a meditação, o próprio estudo da palavra, como eu falei, são coisas que nos levam a buscar mais o Espírito Santo, conhecer mais a Deus e assim amá-lo e obedecê-lo. As pessoas falam que amar é uma decisão, que amar é uma escolha, e é verdade. A gente precisa decidir, abrir o nosso coração também à ação desse Espírito Santo. Quem não ama é deficiente no desenvolvimento espiritual. Gálatas 5:22, que é onde Paulo fala sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, fala que o amor é um fruto do Espírito. Então, se muitas vezes nós temos dificuldades para amar a Deus, nós precisamos pedir: Espírito Santo, me ajuda, frutifica o amor que vem de Ti, para que eu consiga amar a Deus. Então, uma resolução de ano novo para você, para 2018, é que você se abra mais à ação do Espírito Santo na sua vida, para que Ele te ajude a como amar a Deus, como Deus deve ser amado. E como eu disse antes, é muito difícil nós conseguirmos isso sozinho, mas a gente precisa se dedicar. O amor, ele é um exercício da vontade, da sua vontade. Mas também ainda há uma outra maneira que você pode amar a Deus, além de todas essas que eu falei, que é amando a Deus com todo o seu entendimento, seu coração, sua alma e sua força, através da ajuda do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 25, do 31 ao 46. Quando eu preguei aqui em outubro, eu usei esse mesmo texto para falar a respeito lá de Jesus e o cego. E eu vou usar ele hoje de novo, porque eu entendo que esse texto é um dos centros a respeito do que é o reino de Deus, do que é o Evangelho e de como Deus olha o que nós estamos fazendo aqui. Diz assim, Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? O rei responderá: eu pulei, né? Desculpa. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda, os bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: mas Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessidade de roupas,
ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele lhe responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós amamos a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o entendimento, toda a nossa força, quando buscamos a Ele, quando buscamos conhecer quem Ele é, quando dedicamos as nossas paixões e emoções a Ele, quando dependemos do Espírito Santo e quando demonstramos no nosso caráter que somos parecidos com Ele. Mas também nós amamos a Deus, quando nós amamos a um dos pequeninos dEle. E se você fizer uma coisa, não te afasta da obrigação de fazer a outra coisa. A gente precisa buscar a Deus e amá-lo, e a gente precisa demonstrar esse amor para aqueles que são os pequeninos dele. E para 2018, uma das nossas metas tem que ser amar o nosso próximo como a si mesmo. Amar a Deus, a Bíblia é muito legal, porque Jesus conecta todas as coisas. Nós amamos a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Então, Jesus, em Mateus, quando Jesus vai contar essa mesma história, quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento, e semelhante a este, amarás o teu próximo como a si mesmo. Nós amamos a Deus quando amamos o nosso próximo. É impossível amar a Deus e não amar a criação dele. E isso nos leva a esse segundo mandamento que Jesus falou. Marcos 12, 31 diz: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Nesse segundo mandamento eu quero começar a falar antes sobre o amor próprio. É engraçado que em nenhum dos 3 relatos dessa história Jesus fala a respeito do amor próprio. Lá em Mateus, ele fala muito sobre amarás a Deus e amarás o teu próximo como a si mesmo. Em Lucas, depois disso, ele usa uma parábola inteira do bom samaritano para explicar o que é amar o próximo. Só que ele não fala tanto sobre o que é amar a si próprio. Desculpa. Primeiro, eu imagino que seja por isso, né? Porque o amor próprio é uma coisa que é um instinto natural do ser humano. Quando você está com frio, você vai buscar alguma coisa para se aquecer, porque você não quer passar frio. Quando você está com fome, você vai buscar algo para comer, porque você não quer passar fome. Isso é um instinto natural, e isso é amor próprio, dado pelo próprio Deus a cada um de nós. E isso é totalmente certo, a gente tem que buscar se amar, a gente tem que buscar se proteger, buscar se alimentar, progredir. Nós devemos nos preocupar com nós mesmos, com a nossa saúde. Quando você começa... nem todo mundo é assim. Eu queria ser mais assim, mas eu não sou. Quando você começa a tossir, vê que não está muito bem, vai no médico, paga uma consulta. Isso é cuidar de si, isso é amor próprio. E isso é um instinto nosso, e é muito bom isso. Mas eu sei também que existem algumas pessoas que têm dificuldade em ter amor próprio. Mas eis aqui uma boa notícia. Lógico que não é o único caminho, mas uma maneira de você começar a amar mais a si mesmo é você amando o seu próximo. Porque o amor, ele é uma via de mão dupla. E quanto mais você ama o seu próximo, mais você também vai se amar. Mas aqui a gente precisa ter cuidado com uma coisa muito séria. Quando Jesus está falando com esse mestre da lei, um cara entendido, a palavra de amor que ele usa é a palavra ágape. E a gente já ouviu várias pessoas aqui pregando brilhantemente sobre os significados das palavras de amor no grego. E quando ele usa a palavra ágape, ele fala sobre um amor que é sacrificial, uma benevolência ilimitada, dedicada
ao seu próximo, vindo da própria fonte de amor que é Deus. Então, quando Jesus fala, ame o seu próximo como a si mesmo, ele está falando o tipo de amor que eu espero que vocês tenham, uns pelos outros, por si mesmo e por Deus, é um amor sacrificial. É um amor que exige a sua própria vida. E é nesse ponto aqui que começa a ficar um pouquinho mais difícil amar o nosso próximo. Porque quando o nosso próximo começa a exigir um pouco daquilo que é nosso, é mais difícil de abrir mão e é mais difícil de amar. E se você parar para pensar, em Lucas, Jesus, né, quando ele conta essa história, ele fala, quem que é o meu próximo? O que é amar o meu próximo? E aquela história é muito boa, porque o próximo era um cara que estava ferido, caído, um judeu, que não tinha uma boa relação, os povos não tinham boas relações. Era como se eu tivesse, na final da Copa, Brasil e Argentina, e eu visse um argentino caído ali. Nada contra, se tem algum argentino aqui, seja muito bem-vindo. Mas no futebol, a rivalidade aflora um pouco. E você tem que ajudar aquela pessoa. Esse é o nosso próximo. E a gente precisa entender que o próximo é qualquer pessoa que estiver ao nosso alcance. Qualquer pessoa que estiver ao nosso alcance, precisando de amor. É esse a quem devemos amar. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 13, um clássico sobre o amor. Parece que o mundo inteiro já ouviu falar sobre esse capítulo, é um capítulo muito famoso. Pessoas que nem acreditavam em Deus escreveram músicas a respeito desse capítulo. A verdade é que o amor ele deve governar toda a conduta na igreja e no mundo. E Paulo fala um pouco sobre esse amor em 1 Coríntios 13, dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Paulo aqui está falando a respeito de um amor ágape, um amor totalmente sacrificial. Totalmente. E é o mesmo tipo de amor que Jesus usa para falar com aquele mestre e que ele está querendo falar com a gente hoje. Olha, quando eu falo que você vai amar a Deus e vai amar o seu próximo como a si mesmo, é esse tipo de amor que eu estou querendo que você entenda. E lá em Mateus, quando Jesus conta essa história, quando o escritor conta essa história, Jesus fala no final, ele fala assim, olha, e desse mandamento, desses 2 mandamentos, dependem todas as leis do profeta. Por quê? Os mestres da lei da época, eles contaram mais ou menos cerca de 613 leis que eles tinham que seguir. Eram 365 proibições, uma por dia quase, e quase não é, né? Desculpa, tirando o ano bissexto. E 248 coisas positivas para eles fazerem. Só que o que eles não entendiam é porque Deus, Ele nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. E foi Ele quem fez essas leis.
Por quê? Não é cumpra as leis e você amará. É ame e você então cumprirá as leis. E aqueles mestres da lei, os fariseus, e talvez muitos outros judeus, eles se perdiam nesse ponto. Porque eles achavam que fazendo aquelas 613 coisas, cumprindo aquelas 365 proibições, aquilo era amar a Deus. Mas não era. Jesus fala, olha, de todas as leis dos profetas dependem dessas duas. Porque é uma coisa, para pensar, se você ama o seu próximo, você não vai tirar a vida dele. Um dos mandamentos é, não matarás. Se você ama o seu irmão, o seu próximo, como a si mesmo, você não vai cobiçar ele e nem ela. Quando você cobiça a mulher de alguém, você está fazendo pecado contra os dois. Não é só contra o homem. Quando você cobiça uma mulher, você está pecando contra ela também. Só que se você ama ela e ama ele, a ponto de oferecer a sua própria vida por eles, você não vai cobiçar eles. E é isso que Jesus está querendo explicar para eles. Olha, a partir do momento que vocês amam a Deus e amam a vocês, aos próximos, como a si mesmo, tudo vai depender disso aqui. O resto vocês vão tirar de letra. E o problema maior é que o contrário do amor ágape não é ódio. A gente já ouviu falar muito sobre isso. O contrário do amor ágape não é ódio, não é nem mesmo a indiferença. O contrário do amor ágape é o egoísmo. E no mundo hoje, é muito fácil você ser egoísta. As pessoas te estimulam a ser egoístas. Você tem que pensar primeiro no seu. Você tem que pensar primeiro aqui no seu bolso. Se vai afetar os outros, depois você vê. O mundo é assim. As pessoas te ensinam a ir pelo caminho contrário do amor ágape. As pessoas te ensinam a trilhar o caminho do egoísmo. As pessoas nos ensinam a desejar a nossa própria felicidade à custa dos outros. Até mesmo aqui dentro da igreja, a gente tenta fazer com que os nossos dons, os nossos talentos, o nosso uso tenha mais relevância para que isso alimente a nós e não necessariamente para servir as outras pessoas. Isso é muito sério, porque aqui Paulo fala, não tem nenhum tipo de forma carismática, nenhum tipo de atitude que você possa fazer que valha a pena se você não tiver amor. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, cantar melhor que o Charles, e é difícil. Que se você não tiver amor pelo que você está fazendo e por que você está fazendo, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. E aqueles mestres da lei, eles sabiam disso. Em Levíticos 19, 18, Deus fala, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então o problema deles não estava em conhecimento do que era ou não. O problema deles estava na prática desse amor. E como eu falei, o caminho é o oposto. Não é cumpra a lei e ame, é ame e cumpra a lei. E é terrível isso porque hoje muitas pessoas no Brasil e no mundo, elas até têm um entendimento do que é amar ao próximo, mas elas não estão nem aí para isso. Ano passado aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, e esse ano está acontecendo no Rio Grande do Norte. A polícia fez greve nas duas cidades. Não tem polícia, não tem regra. Lojas sendo saqueadas, pessoas sendo mortas, porque a gente não tem mais nenhum tipo de punição. As pessoas até conhecem, mas elas não querem praticar. E na situação atual que a gente vive, a gente precisa praticar o amor ao próximo, como a nós mesmos, como nós amamos a Deus. Que na sua lista de meta para 2018, o amor ao próximo se encaixe. Eu espero que em segundo lugar.
Bom, a gente está chegando na semifinal e eu quero te convidar a acompanhar a partir do versículo 32. Já falamos que Deus tem que ser o nosso objeto de amor e que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo como a si mesmo. Agora vamos às percepções que aquele mestre teve a respeito de Jesus e do que era o reino. Marcos 12:32 diz: "Muito bem, mestre", disse o homem, "estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas." Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: "Olha, você não está longe do reino de Deus." Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Como eu falei, lá em Mateus, quando o escritor nos traz essa história, a pergunta foi feita para tentar gerar algum tipo de tensão e armadilha para Jesus. Aqui, o ponto de vista dele é como se aquele cara quisesse, eu quero aprender com esse Jesus. E quando ele fala "muito bem, mestre, está certo", para mim ele está muito encantado, está feliz com a resposta que Jesus deu para ele. E ele reconhece algo que todos nós devemos reconhecer todos os dias, que é mais importante que amar a Deus e ao nosso próximo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas que nós podemos fazer. Aqui a gente não faz tanto sacrifício, o ritual em si, mas naquela época os fariseus, os mestres da lei, eles tinham muitos rituais de purificação, de ofertas no templo, e mesmo os judeus a qual Marcos estava escrevendo, os cristãos que Marcos estava escrevendo essa carta lá em 65 depois de Cristo, eles também tinham entendimento de ofertas e rituais. E o que ele está falando aqui é que vocês precisam entender que amar a Deus, e eu estou reconhecendo isso, eu como um mestre da lei, um cara que faz rituais, um cara que oferece ofertas e ofertas boas para Deus, eu entendi que amar a Deus e amar o meu próximo é ainda mais importante do que as ofertas e os sacrifícios que eu faço. E Jesus responde dizendo: "Olha, você entendeu, que bom, fico feliz. Você não está longe do reino de Deus." E quando eu leio isso, eu lembro lá de Mateus 5:3, que são as bem-aventuranças, quando Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então eu posso chegar a uma conclusão que esse mestre da lei, esse fariseu, ele estava sendo um pobre de espírito de reconhecer: mestre, você está certo. Mestre, o que o senhor fala tem total sentido e vale muito mais do que as coisas que eu tenho aprendido a fazer. A gente precisa tanto entender isso, e essa é uma coisa que só as palavras de Jesus podem fazer em nós, de reconhecer que a nossa pobreza de espírito, porque então de nós será o reino. E essa pobreza de espírito, ela só pode ser gerada através do amor, que foi o que aconteceu aqui. E o reino de Deus aqui é retratado como o nível em que a vontade de Deus ela é entendida e é seguida. Aquele homem, ele estava no caminho do reino após ouvir aquelas palavras. Ele reconheceu, isso é importante para mim, isso é vontade de Deus. Então ele estava num caminho, agora faltava para ele pôr em prática. E nós devemos ser assim também. Quando a oração do Pai Nosso, a gente faz a oração do Pai Nosso e fala: venha a nós o vosso reino. Está falando a respeito de venha a nós o entendimento da vontade de Deus. E não só entender a vontade de Deus, mas cumpri-la, que era o que faltava para eles. Nós precisamos entender que venha o reino, venha o teu reino a nós. E nós falamos muito sobre isso na igreja. Venha o teu reino, temos várias músicas que falam isso.
venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino, não sei o quê. O reino de Jesus vem quando nós entendemos a vontade dele e nós a cumprimos. Que seja um desejo do nosso coração para 2018. Ver o reino de Jesus vindo sobre nós, através da nossa pobreza de espírito. Amém? Bom, por final, tá bom, eu acho que o prazo. Tem só mais um lado. Por final, eu quero falar a respeito de Jesus e de como que ele é a expressão exata da glória de Deus. Porque Deus é amor e Jesus ali estava demonstrando o que é o amor. A gente não pode... A gente sempre precisa falar de Jesus porque tudo se resume a ele. Se resume. Tudo é dele. Opa. Jesus, ele tinha um apreço enorme pela lei. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia as leis. E o que eu acho mais legal é que ele, às vezes a gente fala que Jesus ele veio aqui como homem, passou por tudo que a gente passou para provar que dá certo. E realmente dá certo. Inclusive em como cumprir esses 2 mandamentos. E temos na cruz a prova de que é totalmente possível amar a Deus e amar ao nosso próximo. Quando Jesus estava no Getsemane, ele começa a orar a Deus, pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ele começa a suar sangue. E isso mostra que o nosso Salvador, Jesus, ele amava tanto a Deus, que a ideia de ficar um momento sem Deus na vida dele fazia ele suar sangue. Ele amava tanto a Deus que o corpo dele refletia nisso. Deus, eu não quero ficar longe de você. Eu não sei o que é isso e eu não quero para mim. E ele amava tanto a Deus, mas ele também amava tanto a cada um de nós, os próximos dele, que ele sabia que era preciso entregar a própria vida para que eu e você fôssemos salvos e que pudéssemos entender o que é esse amor. Porque o amor é o caminho mais rápido de volta para Deus. O amor, ele requer tudo de nós. E Jesus entendia isso. Então, quando Jesus fala quais são os 2 mandamentos, ele fala isso com experiência de causa. Porque logo a partir desse versículo, do capítulo 12, Marcos já começa a trilhar um caminho para falar sobre a crucificação. E Jesus ele entendia isso e ele fala assim, olha, eu estou falando para vocês amarem a Deus e amarem ao seu próximo, porque eu fiz isso e eu vou fazer isso todos os dias. E mesmo com a ideia de ficar longe de Deus, ele escolheu morrer para que eu e você tivéssemos vida, vida em abundância, vida eterna, vida plena, e para que a gente amasse a Ele e amássemos uns aos outros. A gente deve buscar isso, amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo, assim como Jesus fez. Ou você ama a Deus, o próximo e a si mesmo, ou você não ama nenhum. Se você não amar os 3, você nunca vai amar plenamente qualquer um deles. E aqui, eu sou muito falho. Eu tenho muitos erros e muitas dificuldades em amar várias pessoas. Mas que bom que vocês não precisam olhar só para mim. Vocês podem olhar para Jesus. E Ele amou todo mundo da maneira que devia ser amado. E quando a gente fala, eu quero ser igual a Jesus, então a gente tem que estar falando que quer amar a todas as pessoas, a ponto de nos entregar por elas. E isso é muito sério. A gente chega na nossa conclusão e o que gera no seu coração quando você ouve as palavras de Jesus?
O que gera no meu coração quando eu ouço as palavras que Jesus tem a dizer para mim? Porque naquele mestre da lei, aquele fariseu, ele tinha muito entendimento. E Jesus não falou nada que ele não conhecesse. E talvez você já tenha ouvido falar desse texto outras várias vezes aqui mesmo, nesse mesmo lugar. Aquele mestre, ele sabia muito bem daqueles 2 mandamentos, porque eram bíblicos, ele estudava a Bíblia, ele sabia aquilo de cor desde que ele era criança. Aquilo não era uma novidade para ele. Mas as palavras de Jesus... Essas palavras de Jesus são boas demais. Elas mudam o nosso coração. Elas transformam a nossa mente. E como eu falei lá no começo, eu coloquei o nome dessa palavra de resoluções do ano novo. E eu quero, e não porque eu não quero que você não invista em você, muito pelo contrário, eu espero muito que na sua lista de metas para o ano esteja fazer uma viagem muito boa. Eu espero que esteja crescer profissionalmente, me dedicar mais aos estudos, encontrar o meu amado, casar. Eu espero que tudo isso esteja na sua lista, porque isso é realmente importante e faz muito bem a todos nós. Mas, ainda assim, isso é secundário. Ainda assim, isso é secundário. Porque se na nossa lista de metas não tiver lá, amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, buscar o Espírito Santo, amar a todos os pequeninos a qual o Senhor falou. E se não tiver amar o meu próximo como a mim mesmo, o resto tudo vai perder valor. O resto tudo não vai nem fazer diferença. É até clichê, mas Salomão viveu uma vida inteira e lá no final, uma vida de muita riqueza, muita sabedoria, muita coisa. E lá no final ele fala, olha, parece que eu corri atrás do vento. Porque uma hora eu deixei de amar o meu Deus. Uma hora eu deixei de amar o meu Senhor. E lá no final eu fui ver que as coisas não fazem tão sentido quanto eu achei que faziam. E eu estava conversando, não sei com quem esses dias. Se você entra na página do G1, todos os dias da semana, é impossível você não ficar chocado. É muita tragédia. É muita tragédia. São coisas tão absurdas que chegam a ser difícil de acreditar que é verdade, de tão bizarro que é as coisas que acontecem no nosso mundo, no nosso país, no nosso estado. Em um mundo tão caótico como o que a gente vive, um mundo tão egoísta, um mundo tão cheio do próprio ego, de vontades, de orgulho, nós precisamos amar a Deus e precisamos amar o nosso próximo. Aqueles que têm fome, nós precisamos alimentá-los. Aqueles que têm sede, nós precisamos dar de beber para eles. Aqueles que não têm, que são estrangeiros e precisam de abrigo, nós precisamos abrigá-los. Aqueles que não têm onde dormir, nós precisamos dar um jeito de fazer eles terem um local para dormir. E é muito difícil eu tentar fazer isso sozinho, mas se eu amo você e agora você ama a mim como você se ama, então juntos eu acho que a gente consegue. Enquanto há discussões no mundo de qual botão nuclear é maior, o papel da igreja é fazer com que o amor seja a nossa conduta. Eu quero encerrar, como eu falei antes, o amor requer respostas rápidas, mas também ele exige profundidade. E o convite de Jesus hoje para todos nós é que a gente comprometa todo o nosso ano em amá-lo, amá-lo com tudo que nós somos. Eu quero encerrar com João 15:10, que Jesus fala assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Eu queria só mostrar uma imagem para vocês de uma frase que eu falei, de uma das minhas artistas favoritas. É impossível a gente amar a Deus
e não amar a criação dele. Eu quero que você lembre disso todos os dias da sua vida, todos os dias que você levantar. Que você não pode dizer que ama a Deus se você não amar os pequeninos dele. E de todas as suas metas nesse ano, que essa seja a sua principal. Amar a Deus e permanecer no amor dele. Eu quero te convidar agora a tirar um tempo para você orar, para você refletir um pouco sobre isso. Como eu falei lá no começo, são coisas muito difíceis da gente fazer sozinho, mas é por isso que nós temos o Espírito Santo, e eu sei que Ele está aqui, e Ele quer tocar os nossos corações essa noite. Ele quer despertar em nós frutos de amor, frutos de bondade, frutos de benignidade. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele quer fazer isso no nosso meio. E eu quero te convidar a repensar agora. Se você ainda não fez uma lista de metas, e é super legal fazer, faz. Mas coloca lá em primeiro e segundo lugar, você já sabe o que é mais importante. E se você não fez, se você já fez, e em primeiro e segundo lugar estão outros objetos de amor, a não ser o nosso Deus e o nosso próximo, eu quero te encorajar a repensar isso, e talvez seja a hora de você trocar suas prioridades para esse ano. Nós vamos cantar uma música convidando o Espírito Santo, nosso amigo, a vir sobre nós agora e nos tocar. Como eu falei, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Eu quero te convidar nesse momento cantar com a gente essa música e entrar em um profundo momento com Deus agora e conversar com Ele a respeito de tudo que você ouviu aqui. Amém? Espírito Santo de Deus é Deus sobre essa terra. Adora Ele, querido. Derrame o seu coração perante Ele. Nosso amigo, Santo Espírito. Aquecer os corações, vem com cura e todo o teu poder, vem manifestar Deus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Eu quero te convidar a se sentir livre agora nesse momento. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, se você quiser vir aqui na frente, você é livre nesse momento para buscar ao Senhor, buscar ao Espírito Santo aquilo que Ele quer te mostrar, ouvir a voz de Deus e cantar junto com a gente essa canção. Você é totalmente livre aqui nesse lugar. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com
batizar. Levante as suas mãos, querido. Adore Ele. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, oh Senhor. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor, Espírito Santo, seja bem-vindo. Invade os corações aqui presentes, Senhor. Transformamos pela tua vida, Espírito Santo. Transformamos pela tua vida. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo, Senhor, faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. A igreja declare. Cante, cante. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Seu coração querido, declare mais uma vez. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, nós agradecemos pela tua manifestação no nosso meio. Obrigado porque tu és o nosso acesso direto ao Pai. Obrigado porque tu és o nosso consolador, o nosso ajudador nos nossos momentos difíceis. Nos momentos em que achamos que não vamos mais conseguir, o teu Espírito Santo nos consola e nos ajuda, Deus. E eu peço que nesse ano de 2018 não seja diferente, Deus. Que a cada instante o teu Espírito esteja acompanhando cada um de nós, Deus, das nossas dificuldades, mas também das nossas alegrias, Pai, das nossas dúvidas e também das nossas certezas, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos guie a um amor verdadeiro, um
um amor fruto do próprio Deus, um amor sacrificial, um amor que ama o Senhor acima de todas as outras coisas, um amor que ama o nosso próximo como a nós mesmos, a ponto de entregarmos as nossas próprias vidas um pelos outros, Deus. Eu peço que em nome de Jesus, Deus, o amor seja a conduta da tua igreja, que o amor seja a conduta da primeira igreja batista, que o amor seja a conduta de todos nós, Pai, não só aqui dentro, mas daqui para fora principalmente, Deus. Nós pedimos, não cesse a tua ação no nosso meio, Deus. Que nós, como o povo de Deus, possamos reconhecer que temos colocado outros objetos de amor na sua frente, Deus. Mas nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Nós queremos que o Senhor tenha o controle das nossas vidas. Queremos que o Senhor tenha as prioridades das nossas atitudes, Deus. Espírito Santo, nos ajuda dia após dia. Esse é o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos encerrando. Eu quero só fazer 2 convites para vocês. O primeiro, ficar com a gente aqui para cantar a última música. Se possível, eu gostaria que a gente cantasse a música Tão Profundo, porque ela fala a respeito do que é esse amor. E não há melhor maneira da gente encerrar o culto falando a respeito disso. E o outro convite é que no final do culto não vai embora rápido. Fica aqui um pouco, eu não sei se está chovendo ou não, mas fica aqui, conversa com as pessoas. Como eu falei no começo, tem gente que você não vê desde o ano passado. Você precisa se relacionar com elas. Como é que foi a virada? Então aproveita, a igreja tem o segurança, ele fica aí até 10 horas, eu acho. Vocês têm aqui um momento para confraternizar, para conversar um com o outro. Não levanta e vai embora, sabe? Se você tiver um compromisso, tudo bem. Mas se você não tiver, vai só sair para comer, espera um pouquinho, não vai esfriar, porque você nem pediu ainda. Então, esses são meus 2 convites, para a gente cantar junto. Depois, assim que a música acabar, vocês estão liberados para fazer a comunhão, amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da graça e da paz de Deus. Que justiça e alegria dominem todos os seus dias, amém? Valeu. Vamos adorar o Senhor com as palmas, amém? Profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos
É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É curioso, poderoso e abraça-nos. Pode devolver a vida aos corações. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão fundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aos corações. Aleluia. Amém? Vão na graça e na paz. Tenha uma semana abençoada. E até semana que vem. Glória a Deus.